Olá, estamos de volta para continuar aquele assunto tão bonito, tão lindo que nós falamos na nossa última mensagem sobre a mente de Cristo, primeira parte. Então, hoje nós vamos concluir esse assunto, a mente de Cristo, parte 2. É impossível resumir um assunto tão lindo, tão fantástico em apenas 2 mensagens. Mas eu convido você para não deixar de ver a mensagem que está lá no nosso canal, compartilhar com as pessoas que você ama e vamos aprender cada vez mais com o Espírito Santo. O que ele tem a nos ensinar sobre a mente de Cristo? Então, nossa mensagem é a mente de Cristo, a parte 2. E agora eu vou usar outro texto para falar sobre isso, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, mas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. O homem que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem espiritual discerne todas as coisas, olha que coisa fantástica, mas ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, olha a declaração fantástica do apóstolo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós falamos na nossa última mensagem que é um dos presentes mais maravilhosos que Deus nos dá é a mente de Cristo. O Espírito Santo está implantando ela em nós, né? E por não fazermos uso dessa mente de Cristo, por causa da nossa vontade, que muitas vezes se recusa a obedecer às orientações que estão vindo, a gente passa por muitas dores, passa por muitas dificuldades, né? Problemas às vezes que se arrastam por anos e anos e acabamos passando por ansiedade, por insônia, por síndromes, por depressão, essas coisas que têm afetado tantas pessoas. A mente de Cristo é, digamos assim, o instrumento para que as palavras do Cristo sejam realidade. Quando Jesus diz: "Eu vim para que vocês tivessem, para que vocês recebam uma vida abundante não combina com fobias, não combina com medo, com depressão, com derrotas, né? E o convite do Cristo, quando ele chega e fala: "Venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei". O que significa esse aliviarei? Esse descanso que Cristo está nos convidando e está nos oferecendo. É algo que o próprio apóstolo fala em Colossenses, é a paz de Cristo que excede todo entendimento, é algo para a nossa alma, para o nosso psique, para o nosso dia a dia, onde a nossa mente fica exausta, sobrecarregada com tantas coisas, irmãos. Nós vimos na última mensagem que tudo parte da nossa vontade, em querer, em transformar a nossa mente. Quando a mente de Cristo começa a funcionar em nós, passamos a ver o mundo como Cristo vê, pensar como Cristo pensa, tomar decisões como Cristo tomaria. Então, naquela mensagem, nós tocamos em 2 pontos fundamentais na primeira parte. Primeiro, que o Espírito Santo não vai fazer isso contra a nossa vontade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, e a mente de Cristo pressupõe uma transformação na nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É uma parceria com o Espírito Santo. É uma parceria. Ninguém consegue fazer sozinho isso. E naquela ocasião nós trouxemos algumas características, fazendo aqui uma breve recordação. Primeiro, quando a mente de Cristo começa a agir em nós, a gente se torna uma pessoa mais humilde. O nosso ego vai diminuindo cada vez mais, né? A gente se submete mais à orientação do Espírito Santo. Segundo, é que a nossa conduta no dia a dia começa a ser guiada pela palavra de Deus, né? Isso nós chamamos de sacrifício agradável, baseado no texto de Romano 12, verso 1, 2. Oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável. Terceiro,
a gente não vai mais assumindo a forma do mundo. Eu estou exercitando a minha mente, né? E muitas vezes eu uso a minha vontade para dizer não para muitas coisas que o mundo nos oferece, que vão trazer sofrimento e dor lá na frente, mesmo que seja um prazer temporário. Citamos vários exemplos disso na primeira mensagem. Quarto, aprender a viver contente com qualquer situação, independente de qual seja. Isso vai evitar muita ansiedade e depressão. Quinta característica a mente de Cristo é uma mente perdoadora. Se a gente não perdoar, a gente fica na mão dos demônios, irmãos. Eles vão ter liberdade para agir, né? E quando você libera o perdão, você blinda a sua alma contra qualquer ataque demoníaco. Sexta característica da mente de Cristo, ela sempre tem uma atitude mental positiva. Tudo posso, por causa de quê? Existe uma dependência de Deus, né? Que independe das circunstâncias, por mais negativas que elas sejam. A minha atitude sempre é positiva. Então, aquilo que Deus fez em Jesus, quando Deus colocou na pessoa do Cristo toda a sua mente, toda a sua glória, todos os seus pensamentos, nunca houve um homem 100% Deus e 100% homem. Nós estamos falando do homem Jesus Cristo. Nunca houve um homem semelhante a ele. Nunca houve antes e nunca haverá. Ele era 100% sintonizado com a mente de Deus. Nunca ninguém falou como ele. Suas parábolas eram geniais, né? Ele era João diz que ele era cheio da glória de Deus e da verdade absoluta. E por quê? Porque ele falava: o que o Pai faz, eu faço. Eu não faço nada por mim mesmo. Eu estou em completa unidade com o Pai. O que o Pai pensa, eu penso. A mente dele era totalmente sintonizada com a mente de Deus. E quando agora o Espírito Santo vem para as nossas vidas, ele quer fazer exatamente isso. Implantar a mente de Cristo e nos despoluindo do poder do pecado na nossa vida, transformando a gente, para que a gente aplique isso, esse poder, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa carreira. E sempre teremos força para caminharmos independente do problema que estamos passando. Independente, tudo isso foi possível porque Jesus foi para a cruz do Calvário. Tudo vem por meio dele, nada é mérito nosso, irmãos. E a mente de Cristo, o apóstolo está dizendo que ela está ao nosso alcance. Senão Deus seria mentiroso, a palavra de Deus seria mentirosa. Nós temos que deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente e nos controle. Então vamos dar uma continuidade agora. Vamos falar mais de algumas características da mente de Cristo. Sétima característica, nós vimos aqui nesses versos. A mente de Cristo, ela é poder quando nós somos gratos. Paulo fala aqui com gratidão. A ingratidão foi o primeiro pecado do mundo. Adão pecou por ingratidão a Deus. Deus fez ele à sua semelhança, fez ele imortal, né? Deu todo o poder para transformar o jardim do Éden no planeta, num grande jardim. Deu toda a autoridade para ele. E ele decidiu ouvir o diabo e não acreditar na palavra de Deus e transformou esse mundo horroroso que nós vivemos, irmãos. Levou à queda da humanidade, perdeu a sua imortalidade. Então, mas vamos trazer para nossas vidas. Eu e você temos milhões de razões para sermos gratos. É só você olhar ao redor. Você não está numa UTI, né? Você não está morando numa condição subhumana. Então, tudo isso é gratidão. Eu, quando ando de bicicleta aqui no parque da cidade, aqui perto, eu fico extremamente grato, porque algumas vezes eu tive fazendo algumas consultas no Hospital Sara e vi aquelas crianças novinhas em cadeira de rodas, já com a vida completamente comprometida, irmãos. É só você olhar para o lado, você tem motivo para ser grato. Hoje, o brasileiro trabalha mais de 12 horas por dia para conseguir um salário mínimo. Temos toda a razão para ser gratos, acordar com um espírito de gratidão nos lábios, dormir com um espírito de gratidão. E a gratidão,
se fizer parte da nossa mente, vai levar para uma outra característica da mente de Cristo. Vai fazer a gente transformarmos em pessoas generosas. É consequência da gratidão. Tudo que eu tenho, irmãos, eu recebi de Deus. Se eu, por meio do meu trabalho, eu consegui algumas coisas, foi porque Deus me deu essa capacidade. Então tudo provém dele, irmãos. E Deus, e a gratidão é o oposto da avareza. A avareza é um sentimento que Deus abomina e diz: os avarentos não entrarão no reino de Deus. Jesus foi o mais generoso dos seres humanos, Jesus de Nazaré. Ele se doava o tempo todo. Ele, o tempo todo, ele estava atendendo vidas, curando, ressuscitando os mortos. Como Pedro fala para Cornélio, ele ia por todo lugar fazendo bem a todos. E ele mesmo assim, ele ficou impactado quando viu aquela viúva pobre oferecer as 2 moedinhas, todo o dinheiro que ela tinha, lá no templo. Mostrando que a generosidade impacta o coração de Deus. Quando você é generoso, você vira um canal nas mãos de Deus. Deus vai abençoar a sua vida para que você pegue essas bênçãos que você está recebendo e compartilhe. Compartilhe. Atos, capítulo 21, tem uma frase que é a única frase que Jesus falou que não está nos evangelhos e não está no livro do Apocalipse. É quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e ele fala, devemos lembrar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É uma lei de Deus. E Deus nunca fica devedor da gente, irmãos. Nós temos que nos policiar porque a nossa natureza não quer ser generosa. Ser generoso com as pessoas que nos servem. De repente, você está num restaurante, seja generoso com o garçom, seja generoso com aquele que guardou o seu carro, seja generoso com as pessoas que te servem, que estão te dando aulas, com a sua igreja que te abençoa tanto. Então, seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa, porque Deus vai te dar muito mais daquilo que você deu. Eu sei que nós vivemos numa cultura diabólica, de pilantragem, né, que usa o evangelho como fonte de lucro. Eu não estou entrando nesse mérito, não quero falar isso. Eu quero falar da sua vida. Seja uma pessoa generosa, porque é uma característica da mente de Cristo. 9ª característica da mente de Cristo é o poder da palavra atuando na sua mente. Isso é fantástico. Mas para isso eu preciso das características anteriores. Humildade, não me conformar com esse mundo, ser generoso, ser grato. Então, todas essas características que nós falamos até agora. Ter uma atitude positiva. Porque conhecer só a palavra e não ser humilde, você vira um fariseu. O fariseu era a seita do judaísmo mais severa do judaísmo, e eles conheciam o Antigo Testamento de cor. Uma criança sendo preparada para ser fariseu, na Palestina de Jesus Cristo, ela, depois do Bar Mitzvah, depois que ela completava 12 anos, grande parte dos discípulos dos rabinos, né, dos talmidins, que iam ter aula, que seriam os futuros fariseus, conheciam de Gênesis a Malaquias de cor. E Jesus chamou esse povo de raça de víboras. Não é apenas você conhecer a palavra, irmãos. Se você não for uma pessoa que a palavra transforma, com humildade, com a sua conduta guiada pela palavra, não assume a forma do mundo, está vivendo contente sempre, é uma pessoa perdoadora, com atitude mental positiva, com gratidão, com generosidade. Se você não tiver essas características e só conhecer a palavra, você vai ser igual a milhares de pessoas cristãs que eu conheço que não são pessoas com coração transformado. São secas por dentro. Não dão os frutos do Espírito Santo. Conhecem a palavra a fundo. Fazem curso de teologia, fazem verdadeiras discussões, mas não têm os frutos, irmão.
O Espírito Santo sabe que nós somos pessoas com muitos defeitos, muitas falhas de caráter, que ainda precisamos ser transformados. Mas ele vê quando você está querendo, busca a pessoa dele, pede, Senhor, me ajude, mesmo com nossas limitações, né? Me ajude a ter o caráter de Cristo. O Espírito Santo se alegra, porque essa palavra que vai sendo pregada para você, ela vai virar aquela boa semente no campo que Jesus conta na parábola do semeador. Quando ele explica a parábola do semeador, ele fala de 3 tipos de campos onde a semente foi lançada, que é a mente da pessoa. Primeiro, ele diz que a semente é a palavra de Deus, ela carrega o DNA de Deus. Segundo, ele diz que ele é o próprio semeador, que prega a palavra. Jesus é a palavra viva. E quando ele fala que tem tipos de mente que a palavra não frutifica, né, ele compara com certos tipos de solo, é uma pena aqui, irmão. O primeiro tipo diz que os próprios demônios roubam a palavra. Segundo, a pessoa está tão preocupada com os seus negócios, em ganhar dinheiro, em tanta coisa, que ele vai deixando a palavra de lado. Mas tem um terceiro tipo, que a palavra frutifica 100 por 1. É um bom campo. E o Espírito Santo vai limpando a nossa mente pela palavra, irmãos. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus penetra dentro de nós como uma espada, fazendo uma separação entre o nosso espírito e a nossa alma, o nosso psique. É a única arma de ataque da armadura de Deus, está lá em Efésios capítulo 6. Ela regenera o homem interior. Ela restaura os relacionamentos. Ela expulsa os demônios, arranca o inferno de dentro da gente. E aonde ela atua? Aqui, ó, na nossa mente. Eu vi um documentário pouco tempo naquele canal Curta, eu gosto muito dos documentários do canal Curta, onde ele falava de vários cientistas alemães que estavam fazendo uma pesquisa há alguns anos sobre o efeito do sono na vida das pessoas, né? E conclusão, pessoas que conseguem dormir bem, elas têm algumas coisas que vão acumulando nos neurônios que viram verdadeiros bloqueadores. Quando a pessoa consegue dormir bem, ela libera substâncias que entram nessas canalizações, entre aspas, desses neurônios e vão limpando esses bloqueadores. E a pessoa nunca vai contrair um Alzheimer. Nunca vai ter um problema de demência. E hoje o que a gente vive na sociedade é a quantidade cada vez mais crescente de pessoas que não conseguem dormir direito. Ou só dormem à base de remédios, né? Então isso é um sinal de quê? De doença da sociedade. E a palavra de Deus, quando a pessoa vai sendo transformada com a mente de Cristo, ela vai dormir bem. É aquilo que o salmista Davi fala. Quando eu deito no travesseiro, eu pego no sono, independente dos problemas. Independente. Então, Hebreus 4 também fala do descanso. Descanso é a vida de fé. O que a fé faz? Ela faz a gente descansar. Não é? Quando Jesus está dormindo no barco, as ondas estão afundando o barco, os discípulos ficam nervosos e acordam Jesus gritando com ele, e Jesus acalma os mares. O que Jesus fala? Como a fé de vocês é pequena. Jesus não estava falando da fé desses homens para acalmar o mar, não. Se eles tivessem muita fé, eles dormiriam com Jesus, que a fé é um descanso. Ela faz você dormir bem. Ela atua na sua mente. Então a palavra vai criando hábitos que vão formando o caráter cristão. Aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é bondoso, tudo que é respeitoso, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja apenas isso que ocupe o nosso pensamento. Porque o pensamento é a gênese de tudo, irmãos. Tanto Jesus falou que o mal está no coração do homem. Adultério, corrupção, avareza, prostituição, tudo isso está dentro do coração humano. Que não é a comida que vai prejudicar a saúde, e sim o que está dentro do coração humano. Então, quando a palavra vem, e essa maldade humana, ela forma pensamentos que geram ações. A pessoa pensa que a porra está agindo. Vide aí.
Milhares de casos, você pode pegar qualquer um, até um feminicídio. Começou tão feliz o casamento, daqui a pouco está gerando um ódio que o marido mata a esposa de forma bárbara. Então, repare, os pensamentos ruins geram um ato ruim, um feminicídio. Agora, outra, não levando para esse extremo, o pensamento pode fazer ações ruins que vão gerar maus hábitos. Maus hábitos. E esses maus hábitos vão formar um caráter ruim. É o que a psicologia fala isso. E o caráter ruim vai levar a um destino terrível, irmão, porque nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Então, maus hábitos levam a gente a ter derrotas, a ser escravizado de novo pelo poder do pecado. Efésios capítulo 4, quando diz que Cristo levou cativo o cativeiro, ele arrancou depois da cruz o poder do pecado que escravizava o ser humano. O ser humano era escravizado pelo pecado. A partir da cruz, o pecado não é mais um senhor de escravo. Ele é desejável. Então, o ser humano opta pelo pecado. Faz uma opção em pecar. Não é mais por uma escravidão. Estão entendendo? Então, por que assim? Porque no juízo, irmão, ninguém, nenhum ser humano diante de Deus será indesculpável. Pecou porque realmente sentiu vontade de pecar. Então, nós precisamos desse poder da palavra, porque a palavra ela tem essa capacidade de nos limpar, irmãos. Nos limpar. Em João capítulo 13, Jesus fala: vocês já estão limpos pelo poder da palavra. Então, Cristo está aí, irmãos, vivo, vivo. As igrejas estão aí pregando o evangelho. Então, se o ser humano não faz a opção por ser transformado, é uma opção dele. É uma opção dele. E ele vai responder por isso. Tá? O poder do pecado vai estar atuando. Então, essa é uma característica da mente de Cristo. Vamos sendo limpos pela palavra. E a 10ª característica, olha só, irmãos, a 10ª é que ela dá um dom fantástico. Paulo fala: o homem espiritual discerne todas as coisas, e o homem natural não entende as coisas do Espírito, que eles são loucura. É loucura, ele não consegue entender. Então a mente de Cristo te dá um dom maravilhoso, discernimento espiritual. Aquela intuição que vem de Deus, que não vem de origem humana, né? Não vem do diabo, não vem de lugar nenhum. É um potencial fantástico, irmãos. Você recebe estratégias. Você aprende cada vez mais a viver pela fé. E eu vejo como Deus deu esse discernimento espiritual. Tá? É um dom fantástico, irmãos, que a mente de Cristo nos dá. E a última coisa para a gente terminar esse assunto tão maravilhoso que é impossível de ser terminado. A mente de Cristo é de quem ora. A oração é oxigênio. A oração nos prepara para o campo de batalha, para enfrentar. Jesus Cristo era 100% Deus, irmãos. 100% homem, a mente mais brilhante. E mesmo assim, ele se separava das pessoas, ia para o monte, ficava ali orando direto, sozinho, em vários momentos da vida dele. Mesmo sendo 100% cheio do Espírito Santo. Ele separava tempo para ouvir a voz de Deus. Tanto é que quando o diabo vai falar com ele em várias ocasiões, ele discernia a voz do diabo. Ele discerniu a voz do diabo quando Pedro falou. Então, ele tinha a mente 100% sintonizada em Deus. Mas a oração é a base fundamental. Você não precisa subir montes. Você não precisa ir fazer caminhada perdão, com todo o respeito, né? Você não precisa segurar a corda do Círio Nazaré, subir a igreja da Penha de joelho, fazer procissões, Compostela, Santiago de Compostela. Você não precisa nada disso. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir.
E você vai cada vez mais recebendo discernimento espiritual. Lembra, todas as tentações que Jesus sofreu foi na sua mente. Foi na sua mente. Então, cada vez, meu irmão, que você permite que a palavra de Deus entre em você, cada vez que você vai na sua igreja, congrega, tá? Que você está ali com os irmãos, congregando, orando um pelos outros, tá? E você começa a separar tempo para ouvir a voz de Deus, você vai cada vez mais discernindo a voz do tentador. Porque a mente de Cristo já está em você. E o Espírito Santo vai te colocando coisas cada vez espirituais. Mas é um exercício isso, irmãos. A mente precisa ser exercitada. Hoje vivemos tempos que as pessoas não leem mais, ficam direto em tablet, em smartphone, em televisão. A mente está ficando muito preguiçosa, bombardeada por fake news o tempo todo, né? Enfim, tudo isso que a gente vê. Eu queria até parar aqui e fazer um parêntese. Eu fiquei muito feliz com esse filme brasileiro, né? Ainda estou aqui, achei um filme belíssimo, um filme importantíssimo. E, claro, como todo brasileiro, eu torci para que ele recebesse um Oscar, né? Mas lembre-se, irmãos, o Oscar é uma premiação para o cinema americano. Jamais a nossa Fernanda Torres foi uma atriz muito melhor do que todas as concorrentes, num papel que ela, assim como a mãe dela também foi em Central do Brasil, muito melhor que todos os concorrentes, mas jamais o americano daria para uma latino-americana o Oscar, porque é um prêmio americano. Então, às vezes, eu vi as reações das pessoas como se fosse uma Copa do Mundo, vibrando e tal, mas reparem, irmãos, isso é uma, dá licença eu falar aqui, é um jogo de cartas marcadas, e a gente vibra, é bombardeado na cabeça o tempo todo, vibra por coisas que são muito efêmeras, irmãos. Infelizmente, dentro da comunidade da América do Sul, existe esse sentimento de, como é que eu posso dizer, de Nelson Rodrigues falava, o sentimento de vira-lata. Desculpe falar essa palavra. As pessoas são bombardeadas e se contentam com coisas já pré-programadas que são lançadas para ela. Esse Oscar foi um. Então, o cristão, ele tem o discernimento espiritual, ele tem que estar acima disso, irmãos. É claro que você pode se alegrar com muitas coisas, com o seu time de futebol. Eu gosto de assistir jogos do meu time. Eu amo um bom filme como foi esse Ainda Estou Aqui, maravilhoso. Sentir orgulho do cinema nacional. Tudo isso é importante. Mas você tem que saber, irmãos, que tudo isso é um grande jogo de manipulação. Que você é bombardeado pelas fake news. Foi isso que aconteceu com a igreja nos últimos anos. Nos últimos anos, ela permitiu que a política entrasse e contaminasse a igreja de tal forma que trouxe divisão que permanece até hoje, e essas divisões só crescem. Onde há o Espírito de Deus, não há divisão. Então, lá em João capítulo 13, verso 3:11, Jesus fala: vocês já estão limpos pela palavra de Deus. A palavra tem que renovar a nossa mente e dar o poder para a mente de Cristo superar ondas, tempestades, e você vai vendo que você é mais do que vencedor, porque a palavra já está limpando o nosso ser. Amém? Vamos repetir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso aí, irmãos. Grande alegria compartilhar essa mensagem contigo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.